Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu quero trazer algumas indicações de literatura na área de cosmovisão cristã. Algumas pessoas têm me pedido recomendações nessa área e eu quero contribuir com você que pretende compreender mais sobre o conceito e a história da cosmovisão e principalmente da cosmovisão cristã. O primeiro livro que eu começo recomendando aqui é esse livro Cosmovisão, a história de um conceito, do David Nagel. Esse livro foi publicado pela editora Monergismo e eu indico esse livro primeiramente porque é o livro mais abrangente que traz a história do conceito do que seja cosmovisão. Ele resgata a utilização desse termo na filosofia, partindo ali de Kant, que foi quem cunhou primeiramente, utilizou esse termo, que vem de um termo alemão, que é o Weltanschauung, e a partir dali, no âmbito da filosofia, esse termo começou a ser aplicado. E depois ele vai demonstrar também que o conceito passou a ser utilizado no âmbito dos cristãos, no âmbito da teologia cristã, iniciando mais especialmente pela tradição reformada. E então ele vai fazer esse longo trajeto, essa longa discussão sobre o que seja essa cosmovisão. Ele vai fazer as críticas em relação à abordagem, à utilização do conceito, principalmente acerca dos cuidados, já que o conceito ele advém de um contexto do surgimento da modernidade, e quando os cristãos passam a adotar o termo no ambiente da teologia cristã, isso pode trazer algumas implicações a partir dos pressupostos modernistas, principalmente uma compreensão racional acerca do que seja cosmovisão. E é interessante que o David ele vai fazer essas críticas, fazer essas ponderações, vai apontar os perigos teológicos, filosóficos e também espirituais na adoção desse termo, mas ele vai defender sobre a possibilidade da aplicação desse termo no âmbito da teologia cristã. Sem dúvida nenhuma, o livro mais abrangente sobre a história do termo cosmovisão é esse livro aqui do David Nagel pela editora Monergismo. Um segundo livro que recomendo é um clássico também da teologia cristã, que fala sobre esse assunto, é o livro O Universo ao Lado, um catálogo básico sobre cosmovisão do James Sire. Esse livro é um dos livros mais conhecidos sobre cosmovisão, e aqui o James Sire ele apresenta um catálogo, isso é, ele apresenta uma relação de cosmovisões que são desenvolvidas ou que foram desenvolvidas na sociedade. E dentre essas cosmovisões está a cosmovisão cristã. Um aspecto muito importante aqui diz respeito ao conceito de cosmovisão cristã. Existe um outro livro que não trouxe aqui, eu tenho também, e que também eu recomendo, que é um outro livro do James Sire chamado Dando Nome ao Elefante. O primeiro livro que o Sire escreveu sobre o tema foi esse. Só que depois de algum tempo, de ter recebido, inclusive, após ter recebido algumas críticas, inclusive críticas do David Nagel, o James Sire ele remodelou a sua definição para a cosmovisão. E depois, na sua quarta edição, ele apresenta os motivos pelos quais ele mudou a sua definição de cosmovisão. Porque até então ele estava adotando um modelo cognitivista da cosmovisão, entendendo a cosmovisão como um cardápio de doutrinas ou de crenças que formavam a chamada cosmovisão cristã. Ele dá um passo atrás, seguindo a pesquisa do David Nagel, destacando que a cosmovisão, antes de ser cognitiva, ela é experiencial, ela é uma orientação fundamental do coração. E na quarta edição, o James Sire vai falar sobre isso aqui, mas ele vai desenvolver propriamente esse conceito, aprofundar nesse conceito, nesse outro livro que se chama Dando Nome ao Elefante, que foi publicado pela editora Monergismo também. Terceiro livro de cosmovisão que recomendo é esse livro aqui, também um clássico, é o livro E Agora, Como Viveremos, do Charles Colson e Nancy Pearcey, publicado
pela CPAD. Esse livro foi o primeiro livro que eu li sobre essa temática. Foi quando eu comecei a compreender a fé cristã, além da área privada, particular, para compreender o cristianismo como uma visão de mundo abrangente, a partir da leitura do Charles Colson e da Nancy Pearcey. O ponto positivo desse livro aqui é não somente aplicar o conceito de cosmovisão, ou trazer o conceito de cosmovisão, mas trazer exemplos práticos da implementação da cosmovisão cristã nas várias faces da esfera pública. Isso daqui é um fator muito positivo. Existem narrativas, existem relatos, existem partes, inclusive, do livro que são em forma de narrativa, de pequenas histórias em que eles apresentam a história e depois demonstram a aplicação da cosmovisão cristã. Esse livro foi muito importante na minha caminhada cristã por conta dessa mudança de mentalidade acerca do que seja a fé cristã. Há, inclusive, nesse livro, uma parte, isso me chamou muita atenção, na contracapa, diz assim, logo na contracapa: o verdadeiro cristianismo vai além de João 3,16. Além da fé privada e da salvação pessoal. Eu lembro quando eu li essa primeira declaração aqui, o verdadeiro cristianismo vai além de João 3,16, eu falei, isso daqui só pode ser heresia. Mas depois, lendo com calma, pesquisando o livro, eu fui compreender o que eles queriam dizer com essa afirmação. Então aqui, terceira recomendação, e agora Como Viveremos, livro do Charles Colson e da Nancy Pearcey. Vale lembrar também um outro livro da Nancy Pearcey sobre essa temática, é o Verdade Absoluta, que também é um livraço na área de cosmovisão cristã. É claro, gente, nesse livro ele sempre tem uma abordagem de perceber a cosmovisão dentro dessa esfera da mentalidade, principalmente esse conceito cognitivista, o que precisa ser avaliado também com cuidado. Mas do ponto de vista geral é uma grande obra e vale a pena a leitura. Eu recomendo também, aí já numa outra perspectiva, já que a maioria dessas obras aqui, elas têm uma abordagem, possuem uma fundamentação mais reformada, mais ligada ao calvinismo, porque foi o movimento calvinista quem aplicou primeiramente esse conceito no âmbito da teologia cristã, começando como Abraham Kuyper, o holandês, depois o Herman Dooyeweerd, que também vai ter um desenvolvimento nessa área fantástica, e depois outros pensadores como o próprio Charles Colson. E pouco se falava sobre cosmovisão no que diz respeito à tradição arminiana. E no Brasil, nós temos a publicação dessa obra aqui, chamada Cosmovisão Cristã, Reflexões Éticas Contemporâneas a partir da Teologia Armínio-Wesleyana. É um livro publicado pela editora Reflexão e que foi organizado pelo Vinícius Couto. Ele organiza e vários outros coautores contribuem com várias temáticas. Eu tenho a satisfação de contribuir com o tema acerca da universidade. Mas essa obra aqui, ela traz várias abordagens, fala sobre criação, fala sobre queda, redenção, fala sobre o legado da tradição armínio-wesleyana para a missão transformadora da igreja na sociedade. Enfim, são vários temas que permeiam esta grande obra que está formada aí por participações de várias pessoas aqui do Brasil. Então, uma obra altamente recomendada para termos uma dimensão da cosmovisão cristã dentro dessa perspectiva arminiana. O propósito do livro é demonstrar que a perspectiva arminiana ela também pode contribuir com essas temáticas. Então, aqui mais uma recomendação. Quinta recomendação nesse top 5 aqui, curto, agora um livro que outro dia postei aqui também no canal, fiz uma resenha, que é o livro Pensando em Línguas. Esse livro do James Smith, Contribuições Pentecostais para a Filosofia Cristã. Se você não viu esse review, eu vou deixar o link aqui para você acessar o review. Por que eu acho interessante recomendar esse livro? Porque nesse livro o James Smith apresenta aquilo que nós podemos chamar de cosmovisão pentecostal, ou seja, o olhar pentecostal sobre a própria sociedade, aquilo que ele vai chamar de
filosofia cristã. Mas é importante lembrar que o James Smith ele não gosta de utilizar o termo cosmovisão, ele prefere o termo imaginário social, ou mais especialmente o termo imaginário pentecostal. Por quê? Porque ele faz uma crítica a esse conceito cognitivista da cosmovisão. Então, vale a pena você que quer compreender mais sobre essa temática. E também poderia aqui mais 2 títulos adicionais dentro da temática de cosmovisão. Esse livro aqui, Transformando Cosmovisões, uma análise antropológica de como as pessoas mudam, do Paul Heidberg, pela editora Vida Nova. Bem interessante também, faz as críticas necessárias ao conceito de cosmovisão e depois faz um desenvolvimento bem interessante sobre a influência, né, ou sobre como as pessoas mudam de cosmovisão a partir dos reflexos culturais. Uma abordagem muito interessante. E por fim, esse outro livro também pela editora Vida Nova, pelo Michael Gohan e pelo Craig Bartholomew, que é o livro Introdução à Cosmovisão Cristã, vivendo na intersecção entre a visão bíblica e a contemporânea. Também mais um livro interessante. Também eles não deixam de criticar a perspectiva racionalista da cosmovisão, mas ao mesmo tempo utilizam essa concepção de cosmovisão aplicada à perspectiva cristã. Eu entendo que quando nós observamos hoje, aplicamos o termo de cosmovisão ao âmbito da fé, nós precisamos realmente tomar esses cuidados. Nós não podemos entender que a cosmovisão é somente um conjunto de crenças, já que existem elementos anteriores, ou como diria o James Sire, elementos pré-teóricos que nos influenciam a desenvolver uma visão de mundo. Ou seja, nós precisamos rejeitar uma visão eminentemente racionalista do que seja a cosmovisão. Não somente por defender uma perspectiva da importância da experiência de vida no âmbito teológico, mas os próprios teóricos que estão estudando a cosmovisão dentro de uma perspectiva reformada também estão fazendo esse tipo de crítica. Portanto, você que quer aprender, quer estudar sobre cosmovisão cristã, aí estão pelo menos 8 indicações para você. Eu espero que te ajude a começar as leituras necessárias nessa área da teologia cristã. Valeu, pessoal. Se você gostou, deixe o seu comentário sobre o livro que você já leu, desses que já recomendei, o que chamou a atenção nessas literaturas. Valeu, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.